Olá, nosso tema, como sempre, é política internacional e hoje nós vamos falar de relação Sul-Sul. O internauta há de se perguntar, o que é isso, Sul-Sul? Ora, Sul-Sul é um conceito, ideológico, econômico e geográfico também. Para que o internauta melhor se situe, é bom se pensar em relação entre os emergentes e não mais relação Sul-Norte, que é a relação de dependência que o Sul, os países emergentes, ou países em desenvolvimento, ou países pobres, que tinham com os países do Norte, que são os Estados Unidos e a Europa ricos, Eu trouxe para conversar e se aprofundar bastante neste assunto o editor da revista Diálogos do Sul, Paulo Canabrava. Paulo Canabrava é um antigo militante integracionista, trabalhista e nacionalista, que trabalhou inclusive no exterior para grandes empresas, inclusive internacionais, como a France Press, da qual foi correspondente na Bolívia e onde mais e no Peru. Bom, o Paulo está então lançando praticamente essa revista agora, que é em linguagem digital. Os internautas também já devem estar convencidos da força do sistema digital, que está superando praticamente as revistas impressas, os jornais impressos. Exemplo é a Newsweek, que acaba de anunciar, aquela grande revista americana que concorria com a Time, acaba de anunciar que não mais sairá em forma impressa e sim em digital. Forma digital. O New York Times também vai lançar uma edição para o Brasil absolutamente virtual. Provavelmente já se preparando para se transformar em digital. Então, Paulo, me diga, vamos conversar sobre essa coisa de Sul-Sul. Por que essa sua paixão, por esse tipo de assunto? Olha, porque eu acho que desde criancinha eu sou um lutador pela liberdade e pela democracia, E então isso nos coloca em confronto com tudo que é opressão, com o que é colonialismo, com o que é imperialismo, com o que é dominação, invasão, guerra. A revista tem esse objetivo de ser um veículo promotor da integração latino-americana e do Caribe e do estreitamento da cooperação entre os países que geopoliticamente chamamos de Sul. Quer dizer, são países que em desenvolvimento, os diferentes graus de desenvolvimento, como a China, que é hoje uma potência, uma superpotência, mas a Índia, a África do Sul, o Brasil, que são potências médias em crescimento, e países da África em muita dificuldade, países da América Latina. Vamos trocar esse miúdo. Só para completar, o conceito da revista, para definir bem, nós definimos num editorial que se chama O Manifesto dos Desnorteados. Nós não temos o norte como referência. Como referência. Nós temos nós mesmos como referência e nossos vizinhos. Essas relações horizontais. Eu acho que isso explica bem. Eu sei, mas para trocar em miúdos, o internauta pode se perguntar, ora, por que não se relacionar com um país rico, como os Estados Unidos, a Europa, o Japão, que lá eles têm muito mais tecnologia para nos dar exemplos históricos, inclusive de democracia. Eu lhe pergunto o que o Brasil, por exemplo, lucra ao deixar a sua amizade tradicional, que não era nem uma amizade, era quase um atrelamento automático, como se dizia isso em diplomacia, e o que ele lucra transferindo essa ênfase no relacionamento para os países emergentes, países com problemas praticamente iguais aos dos brasileiros. Veja você, há muitos políticos nossos, dirigentes políticos aí, que estão reclamando. O Brasil devia se relacionar com os Estados Unidos, mas nós temos... se relaciona aí bem, Eu estou de acordo, nós devemos nos relacionar com os Estados Unidos, mas numa relação de igual para igual. Não numa relação de subordinação.
né? E o que acontece? As potências nos impõem uma relação de subordinação. E no que aqui se implica? Implica no que está acontecendo, a desnacionalização da nossa indústria. Nós já fomos a 7ª potência industrial, hoje nós somos um centro de montagem das transnacionais, não temos mais indústria nacional. Isso custa isso, né? Custa que o nosso minério está sendo saqueado a preço de banana e estamos comprando o produto manufaturado a preço de ouro. Entendeu? Custa que voltamos ao tempo de D. João VI. Exportadores de commodity. Então, custa muito. Por isso que o desenvolvimento, e hoje você não pode falar em desenvolvimento como crescimento econômico ou industrial, você tem que pensar na ecologia, na proteção ambiental, na saúde, na educação. Então, esse tipo de desenvolvimento é impossível num relacionamento norte-sul, de subordinação com o sul, do norte com o sul. Agora, você falou dos prejuízos que a gente tem no relacionamento com os grandes países, as grandes potências, tipo Estados Unidos e Europa, né? União Europeia, Comunidade Europeia, como se queira chamar. E agora eu pergunto, qual é o lucro em termos concretos que temos na nossa relação com os vizinhos, né, com os países africanos e asiáticos? A relação com os Estados Unidos já foi de mais de 50%, né? Hoje os Estados Unidos representa 13% do nosso comércio exterior. Comércio brasileiro. Então, o que substituiu? Né? Hoje o Mercosul é um cliente formidável dos produtos brasileiros. Às vezes ele abaixa um pouco, outras vezes sobe mais, mas é já o segundo comprador, né? Então você tem os países do Oriente Médio, a China, um grande comprador, a própria Europa, e os Estados Unidos está também. Não tem que ser só os Estados Unidos. Porque se quebra os Estados Unidos, nós quebramos também, como já aconteceu. Houve uma crise tremenda e o Brasil não sofreu pela crise porque estava tendo uma política comercial e política exterior inteligente de não subordinação. Como que nos blindaram um pouco, né, contra essa última crise de 2008, que continua, né, a continua, Europa, e ainda tem muito Grécia, que agravar nessa crise, ainda tem. Tem muito a ver. E com relação ao petróleo, por exemplo, os preços do petróleo também explodiram a partir da eleição lá da Venezuela de um novo presidente da República em 1999, que mudou praticamente, né, radicalmente a política em relação aos grandes países, em relação ao norte, e se voltou para o sul. Olha, em relação ao petróleo, antes de 73, o barril de petróleo custava centavos de dólares. De 73, custava centavos. Em 73, a partir de 73, quando os países da OPEP, dos exportadores, países árabes exportadores de petróleo, quando eles nacionalizaram os poços, o petróleo foi para 14 dólares. Valia centavos e foi para 14 dólares. Isso aí provocou um Deus nos acuda na Europa, que dependia do petróleo para calefação, por exemplo. Os mais velhos se recordam, né, que em 1973 nós tivemos a crise do petróleo, né? Exatamente. Foi exatamente em função disso. Correto. Agora, qual é a relação hoje? Por que os Estados Unidos invadiu o Iraque? No Iraque, nos tempos bíblicos, o petróleo brotava na areia. Eles pegavam da areia, assim, para fazer tocha, para fazer nada. Lá na Mesopotâmia, ali, o petróleo brotava na areia. Ali você não ficava com o pé em petróleo. Então, é o petróleo mais barato do mundo, o do Iraque. Por que eles invadiram o Iraque? Por que eles invadiram a Líbia? A Líbia fornece diretamente gás e petróleo para a Europa, principalmente para a França. Por isso que a OTAN usou os aviões da França para fazer o serviço na Líbia. Por que eles não invadem a Arábia Saudita? Porque a Arábia Saudita é um enclave dos Estados Unidos no meio do petróleo, nesse mundo do petróleo. E petróleo ainda é vital e continuará sendo vital como fonte de energia por, acho que é mais de um século.
Mas eu acho que a gente precisa voltar a 1973 para explicar o que aconteceu depois que o petróleo saiu de centavos de dólar para 14 dólares, como você falou, né? Porque eu lembro que quando Chávez chegou na Venezuela, lá em 1999, o petróleo estava a 7 dólares. Não. É. Estava mais. Um pouquinho mais, mas era mais ou menos isso. Estava muito mal. Por quê? Porque os Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos praticamente detonaram a OPEP, né? Que é só a organização dos países produtores de petróleo. Vê o seguinte... Eu lembro que eu chegava nos Estados Unidos, né? O guia lá turístico, ele costumava dizer o seguinte: olha, está aqui petróleo, está aqui água. Qual é o mais barato aqui? A água ou o petróleo? Petróleo era mais barato. Então. Vê o seguinte, na Venezuela, na década de... final da década de 70, o Andrés Pérez nacionalizou o petróleo. Tá? Então, aquilo deu um certo resultado. Passados os anos, a PDVSA virou feudo. A Petrobras de lá, né? A Petrobras de lá virou um feudo de agente dos Estados Unidos. Então, eles vendiam o petróleo a preço de banana, que só para os Estados Unidos, para mais ninguém, né? E o dinheiro esse não ia para os venezuelanos, ficava na máfia que se apoderou da PDVSA. O Chávez, quando assume, derruba todo mundo, desfaz a PDVSA, dá o prédio para a Universidade Popular, entende? E cria uma outra estatal com gente já não tão capaz, porque os que eram capazes, muitos foram embora para os Estados Unidos, estavam vendidos aos estadunidenses, entendeu? Mas ele consegue recuperar a soberania sobre o petróleo e continua sendo um grande fornecedor, creio que 14% do petróleo consumido nos Estados Unidos vem na Venezuela. É terrível, a dependência é muito grande, por isso que também o risco da Venezuela é muito grande, né? Porque os Estados Unidos têm essa dependência. Como é que ele pode se livrar dessa dependência? Cuidado, hein? Nós temos o pré-sal. É verdade. Então, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco com o Paulo Canabrava, jornalista e militante integracionista, editor da revista Diálogos do Sul, uma revista digital que trabalha justamente essa relação Sul-Sul, ou procurem-nos na internet. Então, como é que é? Qual é o endereço lá? dialogosdosul.org.br. .org, né? É. Não confundir com ponto. Tudo junto, Diálogos do Sul, .org.br. Até mais tarde.